né, tentar explicar e deixar de maneira mais clara possível para quem está nos acompanhando, especialmente para esse produtor rural, né, que de repente está nesse caminho, analisando qual é a real situação das dívidas dele e o que ele pode fazer, né? E quando esse produtor rural que está com essas dívidas, né, quais os caminhos ele pode seguir? Obrigado pela pergunta, Karina. O que, assim, fazendo uma contextualização, nos últimos 2 anos aumentou mais de 580% a quantidade de recuperações judiciais no agronegócio. Então você vê o tanto que o tema é relevante, né, e passa pela situação financeira desses produtores, né? Então, fazendo a pergunta, quais os caminhos ele pode seguir? O que a gente atende no dia a dia, no cotidiano da advocacia, é o seguinte: o produtor pega e tem um endividamento. Às vezes ele nos procura inicialmente para fazer ali uma revisão, uma prorrogação, só que é comum a gente se deparar com um cenário de que a situação financeira dele é tão delicada que às vezes o caminho de uma simples revisão, uma simples renegociação direto com o gerente do banco, da cooperativa, não vai ser suficiente. E pedir uma prorrogação, às vezes, não cumpre o requisito da MCR, que eu já vim aqui em outros momentos falar, mas daí a gente vem com a opção da recuperação judicial, que é um caminho viável para esse produtor rural também, apesar do estigma que algumas pessoas têm e tal. Hoje isso tem quebrado, né? As pessoas têm entendido que fazer uma recuperação judicial não é apenas uma intenção de conseguir ali pagar uma dívida de uma maneira mais barata, mas não. A recuperação judicial tem como pano de fundo um objetivo social, que é da preservação da empresa. Para quê? Para preservar empregos, para manter a arrecadação tributária. Então existe esse cunho social na recuperação judicial de manter aquela atividade que fomenta toda uma região. Por exemplo, nós estamos atendemos recentemente uma situação no interior do estado de Rondônia, né? E a empresa é a segunda ou a terceira maior empregadora da cidade, né? O grupo de empresas. Imagina se essa empresa não faz uma recuperação judicial e acaba indo para uma falência e feche para as atividades. Olha o prejuízo para aquelas famílias. Então, a recuperação judicial hoje, né, ela tem mudado bastante o cenário, assim, a forma como as pessoas entendem, tirando um pouco aquele preconceito de que é um mal pagador, o produtor rural que procura isso, mas para mostrar que é um produtor bem intencionado, aquele produtor que de fato quer resolver o problema. Ele quer resolver o problema, tá? Porque a recuperação judicial, ele apresenta um plano ali de como pagar. E claro, com descontos, com tudo, mas aquilo ali tem um fundamento, né? É um fundamento contábil, um fundamento mercadológico para demonstrar a viabilidade daquele negócio. Então, é um caminho bastante importante que surge ao lado de um pedido simples de prorrogação de uma dívida, de uma renegociação direta com a instituição financeira ou com os credores, ao lado de uma revisão das cláusulas do contrato, que às vezes essas três opções vão falar que seriam remédios mais leves e dependendo do tipo vamos fazer aqui um paralelo, dependendo do tamanho da infecção, não vai ser uma simples revisão, uma simples prorrogação, uma renegociação que vai salvar a vida daquele produtor. Mas, vamos falar, tem que ir para uma UTI e fazer uma recuperação judicial para que, de fato, ele consiga continuar a atividade dele. Bom, e dentre essas opções, né, de possibilidade de recuperar este negócio, manter patrimônio, manter também aí os seus trabalhadores empregados, né? Quando que essa recuperação judicial ela se torna a melhor opção? Nós fazemos sempre uma análise do quê? A gente faz um estudo do endividamento daquele produtor nós analisamos a composição das dívidas deles. Por exemplo, um fator importante, quanto de dívida ele tem com cooperativa. Isso é algo que impacta. Por quê? Existe uma discussão se a dívida com cooperativa entra ou não na recuperação judicial. A princípio não entra, mas, é claro, nós temos teses e argumentos para incluir também as dívidas com cooperativas, apesar do debate. Outra situação, alienação fiduciária. Isso é importantíssimo, ver quanto existe de garantia de dívida que aquele produtor tem e que está garantido por alienação fiduciária. Porque a alienação fiduciária também fica de fora dessa recuperação judicial e é muito perigosa, porque o credor
pode fazer ali a consolidação da propriedade, fazer a execução daquela garantia de uma maneira extrajudicial muito rápida. Notifica para 15 dias fazer a regularização, senão já vai para leilão, já toma aquele imóvel. Então, tem que ver a questão de alienação fiduciária, quanto é. Se existem muitas dívidas, por exemplo, fiscais, as dívidas fiscais não entram, as dívidas tributárias não entram na recuperação judicial. Então, tem que tomar esse cuidado também. Então, é uma análise que a gente faz de toda a situação financeira para ver qual a composição das suas dívidas e, além disso, qual é o fluxo de caixa daquele produtor. Por quê? Às vezes, aquele produtor está numa situação tão apertada que o que ele gasta com pagamento de juros, de correção monetária, daqueles contratos, ele não tem fôlego algum para conseguir se reequilibrar. E daí a gente vem com a opção da recuperação judicial. Quais são esses benefícios, né, que o produtor rural ele pode ter com a recuperação judicial? Existe esse equilíbrio? Existe sim, eu vou falar para a pessoa, tanto o produtor rural, que é o foco aqui, mas para o industrial, para os empresários de modo geral, a recuperação judicial é um caminho excelente, né? Por quê? Porque ele consegue, na lei que trata da RJ, ele consegue vários benefícios. O benefício imediato, né, que nós falamos que isso aí é fundamental, é a paralisação de qualquer cobrança, execução, qualquer leilão que tiver, qualquer ato ali que vai tirar patrimônio dele, a partir do momento que o juiz, a gente chama de defere o processamento da RJ. Ou seja, quando a gente faz o pedido da recuperação judicial e o juiz pega, analisa, cumprir os requisitos, realmente justifica tal, defere o processamento. Ou seja, vai começar o jogo, né? Então, quando o juiz dá essa decisão, imediatamente por 180 dias já suspende tudo. E é muito comum a gente conseguir prorrogar por mais 180 dias. Então, por um ano, é esperado que ele vai ter um fôlego, ele vai conseguir recompor o caixa dele, vai conseguir se reorganizar, e é aquele período que ele tem ali para fazer a aprovação do plano de recuperação judicial e tudo mais. E algo muito importante, Karina, que eu gosto de frisar, é a questão também que suspendem os juros dos contratos. Existe uma discussão que a gente puxa um artigo lá do que trata de falência para a questão da recuperação e tal, mas o STJ tem uma posição predominantemente favorável aos devedores, né, ao produtor rural aqui no caso, de que todos aqueles juros que ele estava pagando param de contar até o momento que iniciou a recuperação judicial. Então, às vezes, o produtor rural tem lá juros num contrato, sei lá, do Plano Safra, 6,7% ao ano. No outro lá, numa CPR, uns juros lá de 14% ao ano. Numa cédula de crédito bancário, numa CCB, 18% ao ano. Então, todos esses juros, eles estancam a partir do momento que começa a recuperação judicial. Então, isso já dá um fôlego enorme para ele conseguir negociar. Então, esse é o primeiro grande benefício. Outro benefício importantíssimo é o que a gente consegue de desconto, de deságio, de abatimento nas dívidas, fora a carência. Por quê? Na recuperação judicial, no primeiro ano, depois de aprovado o plano, precisam ser liquidadas as dívidas trabalhistas. Ponto. Então, tem uma prioridade, pagou o trabalhista. As outras dívidas, né, com garantias reais, os que não têm garantia real também, todos que estão ali, né, no quadro geral de credores, eles têm que apresentar um plano de como liquidar aquilo. É muito comum nós colocarmos 1, 2 ou 2 anos, ou às vezes mais, de carência, né? De carência para começar, né? Carência para começar a pagar, amortizar a dívida e ainda com desconto. No caso, por exemplo, de instituições financeiras, não é raro, inclusive é comum, a gente conseguir descontos acima de 70%, até às vezes acima de 80%, até mais, por cento do valor nominal daquela dívida. Por quê? Porque para as instituições financeiras, quando um produtor rural, quando um devedor, de modo geral, entra com a recuperação judicial, aquela instituição já reclassifica aquele contrato e muitas vezes passa a considerar aquele contrato como uma perda, um contrato perdido, vamos dizer assim. E daí a instituição financeira tem benefícios fiscais por conta desse prejuízo que ele apurou. Então, facilita muito
a instituição fazer uma negociação, pensando, bem, o banco nunca fica, né? Eles não ficam no prejuízo. Então, se nós já tivemos esse benefício fiscal, vamos agora facilitar essa negociação. É por isso que é muito diferente de quando nós vamos direto lá na instituição financeira, no banco, na cooperativa, principalmente, e a gente tenta uma renegociação. Por quê? O gerente ali tem pouquíssima alçada, tem pouca liberdade para conceder desconto. Agora, numa recuperação judicial, esse cenário muda bastante. Então, esses dois benefícios são fundamentais. Suspende 3, vamos falar assim, suspendem todas as execuções e cobranças contra ele. Segundo, param de contar os juros, né, que muitas vezes é o maior alívio que ele precisa para o caixa dele. E terceiro, a carência e a forma de pagamento com deságio daquelas dívidas. Então, é um cenário excelente para o produtor ou para o devedor que optar por esse caminho. Doutor, ainda tem 2 perguntas aqui para o senhor. Gostaria de entender como é que fica a questão do produtor rural, se ele corre o risco, né, de perder a gestão do seu negócio para o administrador judicial. Karina, obrigado. É ótima pergunta. Isso daí, porque quando fala em recuperação judicial e sai na mídia, fala o administrador judicial. Então, na cabeça principalmente dos produtores, né, que às vezes não estão tão ligados nessa questão jurídica e tal, eles acham que o juiz vai nomear um gestor, né, um administrador, como diz a lei, e esse cara vai entrar na empresa dele, na agropecuária dele, na revenda dele, na empresa dele, na fazenda, e vai assumir a gestão. E daí tem uns produtores que ficam com esse medo. Receosos. Né? E isso não existe, não é assim. O administrador judicial, que é nomeado pelo juiz, na verdade, ele até pode, hoje em dia existe aí uma tendência, e está sendo bastante praticado, de, antes do juiz deferir o processamento da recuperação judicial, fazer uma constatação. Então ele até pode falar, administrador judicial, vai lá e faz uma constatação para ver se a empresa existe, como que está o negócio e tudo mais. Enfim, agora, depois disso, o normal é o quê? Que esse administrador judicial vai trabalhar com base em relatórios. Por quê? Às vezes por exemplo, uma recuperação judicial no interior do Tocantins, não vai ter um administrador judicial lá. Às vezes o que foi nomeado como administrador está lá na capital, né, ou está em outro estado. E esse administrador vai informar para o juiz aquilo que o juiz pedir, com base em relatórios que o produtor vai fornecer. Então, assim, ele não perde a gestão do negócio. Na verdade, ele vai ter que fornecer dados. Relatórios contábeis, DRE, balanços, balancetes e tudo mais que o administrador precisa para ver se está, né, sendo cumprido o plano, como que está sendo feito, se aquilo ali vai dar certo, tal, se está sendo feita uma boa gestão. E eu digo até, Karina, sabe, que muitas vezes o produtor rural, ele entra numa dificuldade financeira, às vezes por falta de gestão. Tem as questões climáticas, de variação de preços de insumos, das commodities e tudo mais, mas é muito comum que por trás disso tem um problema de administração, de gestão. E quando nós partimos para a recuperação judicial e aquele produtor se obriga a se organizar para fornecer relatórios, aquilo ali ajuda muito ele até mesmo para depois a continuidade da empresa, que ele começa a ver números, começa a entender, ele se profissionaliza meio que na marra, vamos dizer assim. Então, é bem interessante esse ponto. Doutor, nosso tempo já acabou, a gente já está indo para as notícias nacionais, mas gostaria que o senhor falasse resumidamente aqui quais são as dívidas, né, que podem dar início a esse ingresso de recuperação judicial. Sobre a questão do valor, da dimensão das dívidas, né, as pessoas têm dúvida, porque elas veem na internet, deve 1 bilhão, deve 800 milhões. Na verdade, a lei não fala de qual a dívida mínima para ter direito para entrar com recuperação. Então, não existe isso na lei. O que existe é uma prática, porque a recuperação judicial vai ter o custo ali com o administrador, vai ter o advogado para fazer. Então, assim, eu costumo dizer o que para os clientes? Acima de 10 milhões, já se torna viável pensar numa recuperação judicial. Eu já ouvi colegas falando em 5 milhões, em 2, mas assim, daí é que o trabalho para fazer uma recuperação judicial, às vezes de 5 milhões e uma de 40, é meio parecido. Então, assim, não existe um mínimo. Então, o produtor rural tem ali, 10 milhões de endividamento, está com um problema de fluxo de caixa, que é o ponto principal, e ele precisa estancar e ter um fôlego, já se torna viável pensar numa recuperação judicial, Karina.
Quero agradecer muito a gentileza do advogado, ele que é sócio do escritório Lima e Pêgulo, associados, membro da Comissão de Direito do Agronegócio do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, Karina, obrigado, ouvintes, e até a próxima. CBN Campo Grande.